Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina do curso técnico em administração, que é legislação trabalhista e tributária. Para quem já estava comigo, sejam bem-vindos de volta. E para quem é novo, sejam bem-vindos à nossa disciplina, tá? Essa disciplina é bem conceitual, tá? Se vocês derem uma olhadinha lá na apostila, vocês vão ver que a gente vai trabalhar principalmente com noções de direito, tá? De direito trabalhista e tributário. Agora, a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? Vídeo. No final do vídeo tem atividade, vocês mandam uma atividade para mim e eu registro a presença de vocês na aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, a gente pode fazer discussão no grupo, tá? Nossa aula seria quinta-feira às 19h, mas por conta da pandemia a gente está trabalhando dessa forma online, tá? Então a gente pode estar mantendo esse contato para ficar até mais próximo, tá? Se você já trabalha na área, pode dar algumas dicas também pra gente lá no grupo sobre a legislação. E se vocês não conheciam, conta pra gente quais são as suas dúvidas e o que você entendeu da nossa aula, tá bom? Então vamos lá! Pega um cafezinho, senta aí e vamos descobrir um monte de coisa nova aí sobre direito, tá? O que é então o direito, né? É o conjunto de regras obrigatórias que disciplinam a convivência social e humana, tá? Essas regras que a gente vai chamar de normas jurídicas, tá bom, pessoal? A norma vai ser um preceito, tá? Que ela vai determinar certo comportamento. Quando a gente se comporta, né, de acordo com a norma, a gente está respeitando ela. Mas se a gente não respeita essa norma, a gente vai fazer o quê? Uma transgressão. E quando ocorre essa transgressão, o Estado tem que impor uma sanção, né? Ou seja, de maneira coercitiva, através da força. Então, se você está andando tranquilo, acorda todo dia de manhã e trabalha, então você está vivendo de acordo com a norma. Mas se você roubar alguém, né? Se você cometer um crime, o que acontece? Você está fazendo uma transgressão, você não está se comportando de acordo com a norma. Então, o Estado vai ser obrigado a te impor uma sanção, vai ser obrigado a te dar, né, um castigo, né, de maneira coercitiva, tá? Que vai ser imposto através de força, você não tem escolha, tá? A diferença entre a norma jurídica e a norma moral é que na jurídica a gente vai ter uma sanção coercitiva do Estado, tá? Se você descumprir a norma. Já na norma moral, você vai ter uma culpa, né, perante a sociedade, mas o Estado não pode fazer nada. E no direito a gente tem o direito objetivo e o direito subjetivo, né? O direito objetivo são as nossas normas jurídicas, são as nossas leis. E as leis devem ser obedecidas por todos os homens, tá? Se você descumprir a lei, você vai ter uma sanção. Já no direito subjetivo, é a expressão da nossa vontade individual, tá? Através de um resultado. Então, não existe vontade sem objetivo. Por exemplo, se você está lá parado no semáforo e você foi atingido na traseira por outro veículo, então vai ter normas no Código de Trânsito que vão te assegurar o seu direito, né, de ter o seu carro pago, né, pelo seguro dessa pessoa, mas você pode optar por não querer, você pode simplesmente sair, né, evitar uma confusão e você mesmo pagar. Mas você pode escolher recorrer e fazer valer o seu direito, que é a pessoa te pagar por ter batido no seu carro, tá bom? Também existe o direito público e o direito privado. Por que existe essa divisão? Porque existem diferentes níveis de relação, tá? Entre o cidadão e o Estado e também a administração pública. Então, as relações jurídicas entre cidadãos vão ocorrer no direito privado. E as relações em que o poder público está presente vai ser pautada pelo direito público, tá, pessoal? Então, o direito privado, ele se divide em dois ramos, o civil e o comercial. E o direito público tem vários sub-ramos, né? Tem o direito constitucional, tem o administrativo, tem o penal, previdenciário, eleitoral, internacional, público, privado, processual, civil e penal, do trabalho, o tributário e o financeiro. Muita divisão, né, gente? O direito privado, ele cuida do quê? Dos interesses individuais de cada um. E as relações de direito privado vão acontecer no sentido horizontal, tá?
Já no direito público, a gente tem a verticalização do poder público, porque ele é o quê? Ele é superior. Então, ele tem função de manutenção do nosso interesse. Então, o particular é horizontal e o poder público é verticalizado. Tá bom, pessoal? O direito administrativo, ele vai estudar qual é a função administrativa do Estado e os órgãos que eles vão desempenhar. Então, é toda atividade que é desenvolvida pelo Estado, tá? Sob o regime do direito público e tem que atender de modo direto e imediato às necessidades da coletividade, tá, pessoal? Quais são os princípios, então, que são expressos aí na nossa Constituição? O que a Constituição diz? O artigo 37 da nossa querida Constituição diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vai ter que obedecer a alguns princípios. Quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai ver cada um deles, tá? E para atuar no ramo do direito administrativo, todos os administradores, né, devem levar em prática esses princípios. Então, nós vamos estudá-los para garantir que nós vamos manter esses princípios enquanto estivermos trabalhando, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. O que ele diz? É um critério de subordinação à lei. Então, quando você se torna um administrador, agora você está aqui dentro desse curso, você é um administrador, você é um técnico de administração. Já se comporte como um. Então, você já vai obedecer ao princípio da legalidade. Você só vai fazer o que a lei autoriza. É o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. É a imparcialidade no interesse público. Então, a gente vai atender qualquer pessoa, não vai discriminar e não vai dar privilégios a ninguém em particular na hora de exercer a sua função. O princípio da moralidade é que a gente vai trabalhar de acordo com honestidade, ética, transparência, boa-fé e a probidade, tá? Ou seja, a gente não pode desapropriar um bem para prejudicar o inimigo, tá? Isso aqui a gente vai fazer igual o JC. Se bateu numa face, a gente dá a outra, tá? Bem lindos. Então, não pode ter abuso de poder, não pode ter conduta imoral e a gente não pode desviar da nossa finalidade, tá bom? Então, a gente já viu os 3 primeiros princípios: legalidade, impessoalidade e moralidade. Vamos ver os outros. O princípio da publicidade. O que é que diz o princípio da publicidade? Os atos que são praticados pela administração pública devem ser acessíveis a todos os administrados. É o quê? A transparência, né, pessoal? O que é que está sendo feito com o dinheiro público e onde ele está sendo investido, tá? E o princípio da eficiência é que todo agente público deve realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. Quem dera se todo mundo levasse em consideração esse último princípio, tá? Ele é o princípio mais novo. E o que é que ele diz? Que todo administrador público, ele deve ter resultados positivos e satisfatório no seu atendimento às necessidades da comunidade. Bonito, né? Na teoria é lindo. Vamos lá. Como é que a administração é organizada, tá? A gente tem a administração direta, que é composta pela União e pelos seus ministérios, os estados e o Distrito Federal. E dentro deles tem o quê? As secretarias dos estados e dos municípios, tá? A administração indireta seria o quê? As autarquias ou as fundações públicas e as entidades paraestatais, que são aquelas empresas públicas que têm sociedade ou economia mista. Vamos descobrir o que é cada uma delas? Vamos lá. A autarquia é uma personalidade jurídica que tem patrimônio próprio, ou seja, responde pelos seus atos e, se não possuir recurso ou se extinguir, o poder público é que vai subsidiar essa autarquia. Por exemplo, o INSS. Já a empresa pública são aquelas que são destinadas a atividades econômicas, só que o capital é inteiramente público. Por exemplo, o Correio. Uma sociedade de economia mista é que tem capital público, mas também tem capital particular, só que ela é dirigida pelo Estado, tá? E eles são o quê? Uma sociedade anônima. E não pode falir, tá? Mas pode ter os bens penhorados, por exemplo, a Petrobras. E uma fundação é um patrimônio que é destinado a um determinado fim. A fundação não tem proprietário, não tem sócio e não tem acionista. Ela é criada por lei e vai ser registrada como pessoa jurídica, tá bom? A administração ela também pode ser centralizada e descentralizada. Quando é centralizada, é uma administração direta. Quando é descentralizada,
a entidade pública vai transferir os serviços para outra entidade. Então, vai ser exercida indiretamente por concessão, autorização ou permissão. O que seria, então, cada uma delas? A concessão é quando a gente delega serviços públicos por prazo determinado. Por exemplo, quando a gente concede uma rodovia ou tem a concessão do transporte coletivo. Por exemplo, aqui em Itajaí a gente já está sem concessão de transporte coletivo, não só por causa da pandemia, mas porque a empresa anterior não está trabalhando mais. Então, o que a prefeitura faz? Vai conceder o transporte público coletivo para outra empresa. A permissão é quando a gente delega serviços para alguma empresa. E a autorização é quando vai conceder a um particular o direito de explorar aquela atividade, tá? Por exemplo, a extração de jazidas minerais. Então, o governo autoriza para que alguma empresa vá fazer extração do minério, tá? O que diz a legislação civil, né, sobre a pessoa natural? O que ela diz? Ele diz que a pessoa é um ser que é dotado de personalidade. Como é que os juristas entendem essa questão de personalidade? Tem várias teorias. A primeira teoria é a teoria natalista, que diz que a pessoa já adquire personalidade do momento que saiu da mamãe. Nasceu, já está com personalidade. A condicionada é que se a pessoa nascer com vida, que é um evento futuro incerto, já está jogando praga no neném, faz com que comece a personalidade. Já o concepcionista diz que a personalidade já tem desde a hora da concepção. Tá? São 3 teorias sobre a personalidade do indivíduo, tá? Então, nesse caso, a gente tem diferenças aí, Nascer é quando você é separado do corpo da mãe. Com vida e é capaz de respirar sozinho. Nascer com vida ali é quando você adquire a sua personalidade. Nascituro é quando ele é concebido, mas ainda não nasceu. Você está na barriguinha da mamãe. E natimorto é quando nasce sem vida e não chega a ter personalidade civil. Quando a gente está falando de personalidade, gente, é personalidade civil, tá? É ter direitos e deveres, tá? Não é ser arrogante ou alegre ou triste. Não é esse tipo de personalidade, tá bom? E o que seria, então, capacidade? A gente viu que personalidade vai ser quando a gente nasce, né? A pessoa vai ter direitos civis. Já a capacidade, ela é de gozar esse direito, de exercer o fato de ela ter personalidade. Então, o que seria a capacidade? Praticar os atos da vida civil diretamente, por si só, sem a necessidade de terceiros. O que é que diz a nossa lei? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E a capacidade de direito não admite graduações, tá? Ou a pessoa é capaz ou não é. O que seria capaz? Por exemplo, a criança. Uma criança de 3 anos, ela não é capaz de tomar decisões por conta própria. Ela precisa dos responsáveis para tomar decisões por ela. Isso até os 18 anos, quando a gente se torna, né, uma pessoa de maior perante a lei. Então, essas pessoas, elas têm capacidade, mas precisam de responsáveis. Tá? Mas se a pessoa possui alguma deficiência, não pode falar, não pode tomar decisões por ela mesma, então ela precisa de um responsável de direito por ela, tá bom? É o que diz a teoria da incapacidade, que é a ausência da capacidade de fato ou de exercício. O que diz que todo mundo tem personalidade, mas nem todo mundo é capaz de praticar os atos da vida civil. Então, a lei vai prever, né, as hipóteses de incapacidade para proteger aquelas pessoas que não têm discernimento, não têm maturidade ou têm alguma doença que vão tornar eles vulneráveis, tá? Por exemplo, como eu falei, as crianças não têm maturidade para discernimento para praticar os atos civis. Então, vai ter proteção. Sobre incapacidade, a gente tem 2 tipos. É a absoluta, no qual a pessoa tem que estar representada por uma pessoa que tem capacidade civil plena, ou relativa, que é quando o sujeito ele está assistido por uma pessoa que tem capacidade civil plena. Então, o que? Tem um que é representado e tem um que é assistido. Geralmente, os idosos, eles são assistidos por uma pessoa que está com capacidade civil plena. E se eles estão com alguma demência, com alguma doença que vai prejudicar a sua capacidade, aí sim ele vai ser declarado como incapaz absoluto, tá?
E por isso vocês deem uma olhadinha na apostila sobre o EPD, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que lá vai ter todos os detalhes sobre a teoria da incapacidade, sobre os direitos e deveres de cada um, tá bom? Vamos lá. A incapacidade absoluta é a impossibilidade da gente realizar pessoal ou diretamente os atos da vida civil, tá? Então, a pessoa não tem o pleno direito dos seus atos, tá? Independente da comprovação. Quem é incapaz para praticar os atos de defesa civil, os atos da nossa vida civil, são os menores de 16 anos. Eles são considerados menores impúberes, então tem que ser representado pelos seus genitores ou por representantes legais, tá? Como eu falei. Então, dê uma olhadinha lá na apostila, que ela fala sobre o EPD, fala sobre a representação dos menores de 16 anos, tá? Até os 18 anos a gente tem que ser representado pelos nossos pais, mas entende-se que a gente já tem discernimento a partir dos 17, né? Mas a gente só pode autorizar, né? Só pode autorizar os nossos próprios atos a partir dos 18, tá? A gente viu a personalidade civil. E existe também a personalidade jurídica, né? Que é a ideia de que uma pessoa ou pessoas, né, se juntem para ter uma associação, tá? E ela vai ter capacidade de adquirir direitos e deveres. No caso da empresa, que é uma personalidade jurídica, a gente tem que ter uma existência diversa, né, em relação aos sócios. Então, a entidade jurídica em si, ela é individualizada e autônoma. E a personalidade jurídica, ela vai ter que ser registrada. Ou seja, tem que estar registrada na sociedade, tá? Tem que estar registrada no Registro Público das Empresas Mercantis, que seria a junta comercial. E tem que ter um registro civil de pessoa jurídica, o nosso famoso CNPJ, para garantir que a nossa empresa esteja, né, registrada. Para nós é o CPF, para a empresa é o CNPJ, né? E essa personalidade jurídica só vai ser extinta quando tem uma averbação, quando é dissolvida a sociedade no mesmo órgão que abriu a sociedade, tá? O que seriam, então, bens, tá? Existem vários tipos de bens e a gente vai ver agora todos eles. Mas são o quê? Coisas ou objetos que vão possuir utilidade e vão atender uma necessidade humana. Esses bens eles podem ser trocados e vendidos numa relação jurídica por conta do seu valor econômico ou do interesse que esse bem vai despertar, tá? Os bens eles podem ser móveis, ou seja, são aqueles que podem ser deslocados sem prejuízo da sua estrutura. Por exemplo, um livro, um celular, né? Então, eles podem ser adquiridos por herança ou comprados. No meu caso, é só comprado, né? Então, vamos lá. Tem bens móveis por natureza que são transportados naturalmente por uma pessoa, por exemplo, animais ou material de construção. Os bens móveis por determinação legal são aqueles que têm fins legais, por exemplo, energia de valor econômico, direito pessoal e as ações, tá? Por exemplo, se a gente tem o direito de autoria de um livro ou uma produção intelectual, uma patente, tá? E bens por antecipação são aqueles que são incorporados ao solo, mas a gente quer transformá-lo em móveis. Por exemplo, as árvores que são cortadas para a gente fazer um móvel, por exemplo, tá? Os bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados, senão vai ter dano na sua estrutura. Por exemplo, uma casa, tá? Os bens eles podem ser imóveis por natureza, são aqueles que todos o solo, a superfície, todos os seus elementos são adquiridos por meio de trabalho humano, por exemplo, plantação ou construção. Já os imóveis por acessão intelectual são aqueles que se mantêm imóveis pela vontade do proprietário, tá? Por exemplo, as máquinas de uma fábrica. Os bens imóveis por determinação legal são aqueles que não podem ser móveis ou imóveis, mas por segurança jurídica, a lei vai considerar que ele é imóvel. Por exemplo, uma apólice de uma dívida, uma apólice de seguro. Ele não é um bem nem móvel nem imóvel. Você pode carregar o papel da apólice, só que você não pode carregar ela em si. Então, por lei, ela vai ser declarada um bem imóvel, tá? Os bens eles também podem ser classificados em fungíveis e infungíveis. Os fungíveis são aqueles que podem ser trocados por outros semelhantes, conforme a qualidade e a quantidade. Então, você pode trocar dinheiro, pode trocar uma roupa, pode trocar um gado. E os infungíveis são aqueles que não podem ser trocados porque são únicos. Por exemplo, uma escultura ou um quadro famoso. Na verdade, a gente tem essa definição, mas veja. Uma escultura pode ser facilmente trocada por dinheiro.
Mas se você for colecionador, você nunca trocaria essa escultura. O museu não trocaria, então é um bem fungível. Mas se fosse, por exemplo, uma pessoa que está interessada em vender, então ela se torna rapidamente um bem fungível, tá bom, pessoal? Os bens também podem ser consumíveis e inconsumíveis. Consumíveis são aqueles que são rapidamente eliminados ou consumidos, por exemplo, alimentos e bebidas. Já os inconsumíveis são aqueles que podem ser usados por um longo período, porque eles não vão se destruir rapidamente, por exemplo, CDs ou roupas. Os bens também eles podem ser divisíveis e indivisíveis. Divisíveis são aqueles que podem ser repartidos, tá? Por exemplo, um terreno, uma barra de ouro. Quem quer dividir uma barra de ouro comigo? Já os indivisíveis são aqueles que não podem ser repartidos, tá? Senão vai perder o seu valor econômico. Por exemplo, um animal ou um navio, tá? Os bens também eles podem ser singulares ou coletivos. Singulares são aqueles que, mesmo reunidos, são considerados individuais, tá? Um boi, um carro, por exemplo, mesmo que você tenha uma boiada em uma concessionária, sempre vai ter um individualizado e que pode ser vendido separadamente. Já os coletivos são aqueles que são universais, por exemplo, um rebanho ou um patrimônio, tá? Por exemplo, uma biblioteca. Os bens que são reciprocamente considerados são tratados como bens principais que são independentes um do outro, por exemplo, um terreno. E os bens acessórios que dependem de outros bens para existir. Por exemplo, os frutos vão ser retirados da árvore, mas não irão afetar o valor da árvore. Produtos que são extraídos de algo, mas não vão diminuir a sua quantidade. E as benfeitorias, que são usadas para fazer uma conservação, por exemplo, uma obra, um pagamento de imposto, ou uma adubação, né? Por exemplo, um jardim, uma fonte, dentre outros, tá? Os bens públicos são aqueles que pertencem a órgãos públicos, né? Por exemplo, a União, o Estado ou o município. O bem de uso comum é aquele que é aberto e tem livre acesso para todo mundo. As praias, as ruas, as praças. O bem de uso especial é quando tem um fim específico. Por exemplo, uma escola, um quartel, tá? Os bens dominicais são aqueles que são responsáveis por formar o patrimônio do órgão, por exemplo, os terrenos. E os bens particulares são aqueles que são usufruídos por pessoas ou por empresas. E, para finalizar, vamos falar sobre os contratos, tá? O contrato é comumente conceituado como um acordo de vontades para a gente adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos, tá? É uma figura jurídica que vai ultrapassar o âmbito do direito civil e vai ser expressivo o número de contratos que a gente tem hoje celebrado, tá? O contrato ele tem uma função social, que é o veículo de circulação da riqueza, de centro de vida, e ele é propulsor da expansão, tá? E eles podem ser classificados em unilaterais e bilaterais, tá? Unilaterais é quando o contrato só cria obrigação para uma das partes, tá? E os bilaterais são aqueles que todas as duas partes vão ter obrigações. Por exemplo, o contrato de compra e venda. Os contratos podem ser gratuitos ou onerosos, tá? Gratuitos são aqueles que uma das partes vai ter benefício ou vantagem e a outra é só obrigação. E nos onerosos, os dois têm proveito, só que vai ter um sacrifício também, tá? Os contratos eles podem ser também comutativos e aleatórios. Os comutativos são que a gente vai ter os de prestação certa e determinada, tá? Vão ter as vantagens e os sacrifícios também. E não tem nenhum risco. Já o aleatório vai ser o contrato bilateral e oneroso, né? Então, as duas partes vão ter obrigações e vão ter algum sacrifício, em que pelo menos um dos contratantes não vai ver a vantagem que ele vai receber, tá? O aleatório, ele vai ter uma incerteza para as duas partes, tá? Mas o comutativo não. Tem os contratos também paritários e de adesão. Os paritários são aqueles tradicionais em que as partes vão discutir as condições, tá? Porque estão em situação de igualdade. E vai ter o quê? Negociação, tá? Já os de adesão não tem liberdade, tá? Vai ter a vontade de um dos contratantes, porque é ele que vai elaborar todas as cláusulas. A gente tem também os contratos personalíssimos e impessoais. Os personalíssimos, né, são celebrados em atenção às qualidades de um dos contratantes, tá? E os impessoais são aqueles cuja prestação pode ser cumprida por um obrigado ou por um terceiro também. Já os contratos principais e os contratos acessórios,
Os principais são aqueles que têm existência própria, não vão depender de qualquer outro, por exemplo, a compra e uma venda. E existem contratos que dependem de outros contratos, e esses são chamados de acessório, tá? Por exemplo, quando você vai alugar uma casa e precisa de um fiador, tá? Já os contratos solenes são aqueles que a lei vai determinar para a realização, e os não solenes são aqueles que podem ser feitos livremente. Os contratos típicos são regulados de um modo jurídico e os atípicos não são regulados, mas as partes têm que obedecer todos os requisitos legais, tá, pessoal? E, por fim, temos a atividade da nossa aula, que vocês vão pesquisar e vão descrever os conceitos e as principais diferenças entre os direitos trabalhistas, tributário e empresarial, tá? Podem escrever no caderno, tirar uma foto e mandar para mim no privado, tá? Respondendo essa atividade, vocês vão receber a presença da aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!